Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre infraestruturas de saneamento e mudanças climáticas, construindo resiliência nas cidades, e um pouquinho sobre os desafios e as oportunidades a partir dos eventos extremos no Rio Grande do Sul. Meu nome é Noelen Muriel, eu sou engenheira ambiental e sanitarista, mestre em ciências ambientais e atualmente atuo como coordenadora de EHS na Corsan, Companhia Rio-Grandense de Saneamento, uma empresa do grupo Aegea. Mas então, trazendo aqui já de início para vocês, eu começo com essas duas imagens para que a gente possa refletir um pouco sobre esse assunto, esse tema. Qual que é a conexão das infraestruturas de saneamento com a resiliência das cidades, com o meio ambiente, com as mudanças climáticas, né? Aqui também aproveito para falar que todas as imagens utilizadas aqui na apresentação foram cedidas pelos próprios funcionários da nossa empresa, que atuaram diretamente nas frentes de trabalho, estavam lá no resgate das pessoas, das famílias, apoiando também na reforma, nas estruturas que foram afetadas. Então, todas que estão aqui foram tiradas por eles. Muitas delas vão aparecer, inclusive, o logo aqui da empresa, da Corsan, as pessoas com os nossos EPIs, nossos uniformes. Mas vamos lá, né? Um pouquinho do que vai ser falado aqui nesse momento. Eu trouxe alguns temas, vamos começar contextualizando, né? Por que a gente vai falar sobre isso, as mudanças climáticas das cidades, os efeitos diretos, qual o papel do saneamento, o saneamento como uma resiliência urbana, e depois, então, a gente já começa a falar diretamente sobre o Rio Grande do Sul, o estudo de casos, os aprendizados, e finalizamos com os desafios atuais, as oportunidades, né, e quais são os caminhos possíveis para que a gente consiga enfrentar cada vez melhor tipos de eventos como esses, já que pela história e pelos estudos que nós já temos, vai estar um pouco impossível de evitá-los. Bom, em 2024, né, todos sabem, nós tivemos aquele evento, aquele desastre, né, que foi as chuvas na cidade de Porto Alegre, na região metropolitana, e que se estenderam por todo o estado do Rio Grande do Sul. Mais de 800 mil pessoas tiveram suas residências diretamente afetadas pelas enchentes, por deslizamentos. Esse número é um número bem grande, né, que impacta, e cerca de 9% dessa população gaúcha declararam estados de calamidade e emergência. Além disso, né, nós temos aí que mais de 730 mil pessoas foram desalojadas e desabrigadas. E o prejuízo, apenas em moradias, eles ultrapassaram mais de 4 bilhões de reais. Então, só com esses dados, a gente já consegue entender por que falar sobre isso, né? A gente vê aí num contexto geral que os eventos extremos estão se intensificando. A gente pode perceber que a população, né, está cada vez, um grande número de pessoas estão vulneráveis, e o saneamento ele atua como uma primeira barreira de proteção, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais aqui, que vai conseguir elucidar esse cenário e o que tem a ver o saneamento, né, com o enfrentamento às mudanças climáticas. Bom, para iniciar aqui o nosso contexto, né, o que são os eventos extremos? São os fenômenos, né, naturais de grande intensidade e raridade e que causam impactos significativos, por isso que eles são extremos, né? Principalmente nos sistemas ambientais e sociais. Esse aumento da frequência e da intensidade dos eventos em várias partes do mundo é um dos principais indicadores de que a mudança climática está aqui e é real, certo? Por que esses eventos extremos, como enchentes, eles não são mais isolados, né? Eles vêm aumentando, como a gente falou, e isso é tudo por conta dessas mudanças. Quando eles ocorrem, eles impactam, sobretudo, principalmente, quem já está numa situação de vulnerabilidade.
né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente estima que 9% da população e das famílias vulneráveis foram afetadas aí por essa grande enchente que nós tivemos. E quais são os impactos esperados, né? Isso pensando sob uma ótica Brasil, certo? Então a gente tem lá os impactos ambientais, isso afeta a biodiversidade, afeta os recursos hídricos, né? A gente sabe que essas chuvas intensas acaba levando tudo que está na cidade para os cursos d'água, e isso vai resíduos, vai lixo, vai esgoto, a gente tem um impacto no solo, na agricultura. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um número muito grande de plantios de arroz, né? E eles foram diretamente afetados com as enchentes, né? A gente, apesar de ter visto muito na televisão sobre os impactos nas cidades, nós tivemos também impactos na área rural, então isso afetou a produção de alimentos, as questões sociais, quando a gente pensa em saúde pública, então quando a gente vê lá que teve surtos de leptospirose, teve muitas doenças de veiculação hídrica que aconteceram aí por conta dessa enchente, né, que atingiu as pessoas. A gente tem a questão das migrações, os deslocamentos, principalmente famílias ribeirinhas, né? Nós temos um grande número de pessoas que moram nas beiras de rio, né? E essas pessoas foram as primeiras afetadas, aí tiveram de ser deslocadas, tem a questão da segurança. E aí a gente vai um pouquinho para os econômicos, né? Como eu falei, a questão da agricultura, teve a questão de energia, as infraestruturas de distribuição de água, que é um pouco mais do que eu vou falar aqui, né? Então a gente foi diretamente afetado. As nossas estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, todas submersas, isso daí causou um grande impacto econômico, além dos impactos sociais e ambientais, que não tem nem como a gente não falar sobre isso, né? Aqui, quando a gente fala de eventos climáticos, né, não tem como a gente não falar sobre o IPCC, que é o painel intergovernamental. É ele que nos dá sempre os relatórios e dá informações muito seguras sobre o que está acontecendo. E o último relatório, que é o AR6, ele já veio falando, né? Isso porque os dados dele, ele foi publicado em 2023, e ele traz dados de 2021 e 2022, mas já vem dizendo sobre essas questões das mudanças climáticas estarem cada vez mais presentes. A gente tem aí uma questão de que quanto mais ar quente, mais a gente acumula água, mais forte são mais chuvas, maior é a intensidade, né? Só na região de Porto Alegre, esses primeiros dias da chuva, choveram mais de 300 milímetros, né, na primeira semana. A previsão de chuva para Porto Alegre mensal é de 113, né? Então, ou seja, nos primeiros 15 dias, 10 dias de chuvas, choveu o equivalente a 3 meses. Como que um volume desse de água não impactaria, né? Se a gente, aliás, não impactaria se estivéssemos preparados, mas não estávamos. Então, é isso que acaba trazendo esse potencial tão grande para esse acontecimento. E aí, né, continuando, a gente vai falar sobre os efeitos diretos. Então, quais são os efeitos diretos, né, das mudanças climáticas, do evento que a gente teve ali, né, em Porto Alegre? Então, a gente tem os alagamentos, a gente tem a questão da contaminação da água, do esgoto, em alguns casos, deslizamentos de encostas, e, né, um dos principais que afetaram principalmente o meu setor aqui, que foi a interrupção de serviços essenciais. Nessas duas imagens, vocês podem ver aí, então, uma imagem aérea da capital ali de Porto Alegre, toda debaixo d'água, e mais à direita a gente tem ali um mapa do Rio Grande do Sul. Se vocês observarem, todos esses pontinhos cinzas no mapa são cidades que declararam emergência, calamidade pública e que tiveram, né, os seus sistemas afetados. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, 417 municípios decretaram calamidade pública,
Nós tivemos aí mais de 180 mortes registradas. Estima-se que houve muito mais do que isso, mas as registradas foram mais de 180. A gente teve pelo menos 290 hospitais que tiveram algum tipo de dano, infelizmente. E aí, então, e falando, né, da questão econômica, bilhões de reais, né, que a gente teve de prejuízo, de impacto econômico. Graças a Deus, quando a gente olha esse mapa aí, né, a gente assusta, mas a cidade onde eu moro não foi afetada, né? Eu moro na região mais oeste, fronteira mesmo ali com a Argentina e Uruguai. Eu fico perto de Uruguaiana. E aí meu município foi um dos poucos que não foram afetados pela enchente. Um dado curioso, né? Com tantas cidades assim, a gente acabou, essa região que eu fico é a região dos Pampas, né, gaúchos, então ela foi muito pouco afetada. A gente olha pelo mapa, consegue ver alguns rios, né, essas linhas azuis, então aqui o que eu tenho mais próximo de mim é o rio Uruguai, que é a divisa ali dos países, e o rio Uruguai, ele acabou conseguindo conter esse volume tão grande de chuva, né? Mas não é a mesma realidade das outras cidades. Falando um pouquinho aí de geografia, né? Aqui nosso estado é um estado que é predominante aí a gente ter as planícies, então nós não temos relevos muito acentuados, os nossos córregos não são tão profundos, então muito disso é o motivo, né, de que eles não conseguem comportar um volume tão grande de água. O rio principal aqui da cidade onde eu moro, Alegrete, é o rio Ibirapuitã. Mesmo o nosso estado não aparecendo ali, né? Então ele subiu 12 metros do nível da cota máxima. As poucas famílias que moravam nas, nas margens dele ali tiveram que ficar desabrigadas. Mas esse foi o impacto que a gente teve por aqui, né? E também teve uma questão ali, né, que o rio acabou afetando um pouco algumas fazendas de produção de arroz, mas nada que tenha chegado perto ao impacto que aconteceu ali na região de Porto Alegre, Canoas, né, a metropolitana mesmo do estado. E aí a gente começa já a trazer um pouquinho aqui pro meu ramo de atuação, né? Qual é o papel do saneamento? Então, dentro das infraestruturas, né, críticas das cidades, né, o saneamento é uma das principais. Quando a gente fala de saneamento, algumas pessoas acabam relacionando muito a questão de água, esgoto, mas também envolve drenagem, também envolve resíduos, né, que são as nossas linhas de defesa. Quando a gente tem uma rede de drenagem eficiente, consequentemente, a gente tem uma redução de enchentes, e isso é algo já conhecido, principalmente para quem é dessa área ambiental, né, dessa área do saneamento, consequentemente, né, então, quando a gente pensa em água, questão da drenagem tem tudo a ver. Quando a gente pensa em esgoto, então, se a gente tem esgoto tratado, isso minimiza contaminações em casos de enchentes. Quando a gente tem uma gestão de resíduos eficiente, isso significa que menos resíduos vão estar nas ruas, vão estar descartados de forma errada, e isso vai evitar bueiros entupidos. Então, tudo está relacionado, né? Quando a gente fala de saneamento, esses são os setores que a gente trabalha e que são as estruturas que fazem parte, que são principais ali na defesa e na resiliência das cidades. Trouxe ali no destaque, né? Então, cidades resilientes, o que seria? É uma integração do saneamento e de planejamento urbano, né? Essa imagem aqui no canto direito é mais uma imagem ali de Porto Alegre. A gente pode ver ali que são barcos e jet skis. Eram as equipes trabalhando ali no resgate das famílias, das pessoas que estavam com as suas casas aí debaixo d'água, né? Falando um pouco do contexto aí Brasil, né? A gente sabe que o saneamento ainda é um desafio. A gente tem pelo menos aí 34 milhões de pessoas que não têm acesso a água potável ainda.
E esse número, quando a gente fala de esgoto, ele já triplica, né? Então a gente tem 90 milhões de brasileiros que não têm coleta de tratamento adequado. Em 2023, né, isso dados lá do Trata Brasil, 83% da população no nosso país tinha acesso à água, mas apenas 55% contava com o sistema de esgotamento sanitário. Quando a gente traz esses dados para o Rio Grande do Sul, eles são um pouquinho piores. Aqui o nosso estado tem uma realidade um pouco diferente. A gente tem sim uma grande parte da população que já tem acesso à água potável, mas quando a gente fala em esgoto, esse número cai para 30%. Né? Então hoje a gente tem muitas cidades que não têm sistemas de coleta e tratamento de esgoto, algumas têm só a coleta, mas não tem o tratamento, e aí a gente fala que essas cidades têm só o afastamento do esgoto. Um pouco do contexto da minha empresa, né? A minha empresa era estatal até 2023, então a Corsan era do Estado, ela foi privatizada, e aí então, desde 2023, a EGEA está atuando para trazer melhorias e a gente buscar aí essa universalização que vem muito de encontro com o marco legal do saneamento e toda uma questão de gestão, de investimentos que precisam ser feitos aqui no nosso estado. E aí, falando um pouquinho, né, do saneamento como resiliência urbana. Quando a gente olha para a questão de saúde, são três vertentes, né? Saúde, meio ambiente e social. São os impactos ali. Então, o que a gente pode observar, né? Em 2024, o Brasil ele registrou mais de 340 mil internações, só por doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Isso, e doenças como diarreia, a própria leptospirose, nós tivemos surtos, né? Diversos casos registrados de doenças ali durante as enchentes e após, principalmente. Cerca de 38% do esgoto produzido no país, ou um pouco mais, não é coletado nem tratado, despejado diretamente nos rios, o que acaba poluindo, né, os nossos corpos d'água, prejudicando a biodiversidade. E quando a gente fala sobre vulnerabilidade social, né, a gente acaba entrando um pouco na questão do planejamento urbano. No saneamento, ele joga a maior parte do risco para as comunidades que vivem nas áreas, como a questão aqui, né, das famílias que moravam nas margens dos rios e que acabaram tendo suas casas alagadas. Agora entrando um pouquinho sobre o estudo de caso aí do Rio Grande do Sul, né, e mais algumas fotos para impactar aqui, né, nossa apresentação. Essa foto ali onde aparece uma garagem, né? Essa foto é de uma das nossas unidades daqui da empresa, que acabou ficando debaixo da água, uma viatura nossa aqui da Corsan. Então, o que aconteceu aqui, né, no Rio Grande do Sul? A gente já falou um pouquinho sobre os impactos, mas aqui eu vou trazer sobre onde o saneamento falhou, né? O que funcionou bem, o que não funcionou. A gente teve diversas ações realizadas aqui e que tentaram ajudar, apoiar as famílias e minimizar um pouco desses impactos, né? Falando mais um pouco dos dados, né? Como eu falei, a gente viu muito a questão das cidades, das áreas urbanas e nas propriedades rurais a gente também teve um impacto, né? Então foram mais de 200 mil propriedades rurais afetadas em todo o estado. Então a gente teve galpões, silos, estufas, granjas, muita produção de alimento que acabou sendo danificada. E falando sobre o abastecimento de água, né, a gente teve aí mais de 4.500 fontes de água contaminadas. As nossas estações de tratamento de água foram invadidas pela enchente, então a gente tinha algumas cidades que estava funcionando a estação de tratamento, mas a fonte de captação estava contaminada, então a gente não podia utilizar aquela água. Nem com os nossos tratamentos convencionais não conseguia se utilizar.
E aí a gente também teve algumas estações que foram totalmente danificadas, então é por isso que algumas cidades ficaram muitos dias sem água, sem acesso à água potável. E aí a gente teve mais de 34 mil famílias que ficaram sem o acesso. E o que a gente fez com isso, né? Como é que a gente conseguia levar a água? Muitos caminhões-pipas, a gente teve inclusive perfuração de poços de emergência. Eu nunca vi um poço ser perfurado e colocado em utilização tão rápido. Alguns poços que não estavam sendo mais usados, eles foram reativados. Tudo isso para tentar trazer água potável para as pessoas. Quando a gente fala das estações de tratamento de esgoto, aí o cenário já foi um pouco diferente, né? Conforme a água entrou dentro das nossas lagoas, ela acabou levando aquele esgoto que estava ali sendo tratado para dentro dos rios, então o impacto foi bem grande, infelizmente. Nós tivemos muita queima de bombas dos tratamentos, das captações, foi muito afetado mesmo. Então, o que o saneamento falhou? Falhou porque a gente não estava preparado para receber um tipo de evento como esse. E os nossos aprendizados aí, né? Então, a gente falando um pouco do que acabou aprendendo, né? Hoje é muito óbvio para a gente que a gente precisa de um sistema de drenagem urbano com capacidade para picos extremos como esses, e considerando já as projeções climáticas futuras, porque isso ainda pode se potencializar, infelizmente. As infraestruturas críticas, né, que é o abastecimento de água, de energia, os hospitais, a gente precisa ter uma maior redundância de equipamentos para poder suprir eventuais desastres como esses. A gente precisa trabalhar melhor os planos de emergência, as evacuações e procedimentos como esse. Os monitoramentos e os alertas precoces, né? Foram importantes, mas eles foram insuficientes. Hoje a gente já existe alguns sistemas para poder fazer esse monitoramento, mas eles não foram suficientes para evitar, né? Algumas, infelizmente a gente teve as mortes que eu citei aqui no início. E também falando um pouco sobre as políticas públicas, essencial que as cidades, né, o governo se prepare e principalmente evite que as famílias que acabam indo para essas margens de rios, as encostas, os morros, porque eles são os primeiros a serem afetados, né? Geralmente essas moradias, essas residências são construídas já com poucos materiais de pouca qualidade, e quando vem, a água leva tudo, né? Então, já trabalhar aí com um realocamento dessas pessoas, essas famílias, evitar que se tenha elas ali nesses locais. Quais são os nossos desafios atuais, né? Os desafios são muitos. A gente tem aí a questão orçamentária, então é histórico a falta de investimento, né? Por isso que a gente, inclusive, está vendo em muitos estados privatizando a questão da água, do esgoto, coleta de resíduos, porque a falta de investimento é muito grande. E para a gente universalizar e chegar até 2033 com 100% de tratamento de água, de coleta e tratamento de esgoto, são bilhões de reais aí envolvidos. Então, a estimativa, tem uma estimativa que eu trouxe aqui para vocês, feita em 2018, é de que seria necessário pelo menos 149 bilhões de reais. Isso em 2018, né? Acredito que hoje talvez esse número esteja um pouco maior, né? E as disparidades, né? Quais são? É um outro desafio, a disparidade da área urbana versus a rural. Né? Então, em 2023, a gente tem aí que cerca de 32% dos domicílios rurais tinha rede
geral de água, enquanto que no urbano 93, né? Então é um ponto bem, tá uma disparidade muito grande. A questão da coleta do esgoto, né? Então a gente tem ali que um pouco mais de 2 em cada 3 domicílios urbanos tem esgoto ligado, enquanto que nas áreas rurais a gente sabe que esse número quase não existe. E nossos desafios aí com as comunidades periféricas, a questão do planejamento urbano insuficiente, que a gente já falou um pouquinho aqui. Com relação às nossas oportunidades, ao mesmo tempo que assusta essa questão do marco legal, dessa data aí de 2033, ela também traz uma oportunidade, né? As empresas cada vez mais investindo, entrando nos leilões e a gente está tendo as privatizações. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque a realidade que a gente encontrou aqui há 2 anos atrás e o que a gente tem hoje já está muito melhor. Então, isso daí acaba sendo uma oportunidade principalmente para as pessoas, né, para as famílias. A gente cada vez mais tem que buscar aí soluções baseadas na natureza, as tecnologias verdes, piscinões, aumentar a drenagem nas cidades, por conta, principalmente em situações como essas das enchentes, as próprias parcerias público-privadas, né? Hoje a gente tem muitas PPPs que nada mais é de que a parceria entre o público e o privado. A gente não pode deixar de falar sobre a educação ambiental, o engajamento das pessoas. Por quê? Porque a educação ambiental ela vai lá desde a criança lá na escola para ensinar a questão dos resíduos, para ensinar a questão da economia da água, e aí, se a gente vai criando essa consciência, vai criando esse ser humano, né, esse cidadão que vai ajudar também no enfrentamento, nessa resiliência, e cada vez mais a gente trazer ali um aprendizado com as crises, transformando essa dor, né, em inovação, para a gente cada vez mais ter novas tecnologias, né? A inovação ela vai muito nas tecnologias, nos sistemas modulares de tratamento, no próprio reuso de água, as tecnologias descentralizadas, né? Que é para o tratamento do esgoto. A gente hoje tem aí as estações de tratamento de esgoto compactas, que hoje em dia ocupam pequenos espaços e podem ser levadas para outras regiões que antes não conseguiam receber o tratamento do esgoto. A própria questão do financiamento climático, né? A gente tem uma mobilização que está crescendo muito de recursos federais, estaduais, para enfrentar, para adaptar. Tudo isso são oportunidades, né? Que a gente pode aproveitar para tentar melhorar e ajudar aí nessa resiliência das cidades. Nessa foto aqui a gente vê as equipes de campo trabalhando ali, os nossos funcionários todos com os coletes e as roupas impermeáveis, justamente para poder entrar e salvar as pessoas. E quais seriam, né, os nossos caminhos possíveis? Essa foto eu coloquei para o final, porque eu gosto de iniciar com uma reflexão e finalizar com uma reflexão, né? Então, relembrando aí um pouquinho do que a gente falou aqui. Nosso tema era as infraestruturas de saneamento e as mudanças climáticas, construir resiliência nas cidades. Qual é o papel do saneamento nisso tudo? O que a gente aprendeu com os eventos de Porto Alegre, né? Então, a gente contextualizou sobre o que é mudança climática, quais são os impactos que são esperados aqui, né, para o nosso país. A gente pôde ver que os impactos se dividem ali entre ambiental, social e econômico. Acaba falando muito sobre ESG também, mas esse é assunto para outra palestra. E aí aqui a gente também falou um pouquinho aí de como foi a experiência, né, vivida pelos nossos funcionários e pelas pessoas, né, pela população aqui no acontecimento. E isso tudo veio só para reforçar que as mudanças climáticas
o saneamento está diretamente ligado ao enfrentamento das mudanças climáticas. Essa foto, ela faz um antes e depois, então a gente tem uma foto de 1941. Por quê? Porque as enchentes são históricas em Porto Alegre. E aí ela, é claro, ela foi feita colorida digitalmente, né? Mas vocês podem observar que a foto de 1941 e a foto de 2024 são exatamente nos mesmos lugares. Qual é a diferença entre uma foto e outra? O que aconteceu, né, nesses dois eventos. Em 1941, demorou aproximadamente 20 dias para a cidade de Porto Alegre ficar debaixo d'água, das chuvas. Enquanto que em 2024, demoraram 4 dias. Então, o que aconteceu de diferente? Os anos passaram, tiveram o mesmo problema das enchentes e nada foi feito. Então, as oportunidades que a gente falou ali agora há pouco não foram aproveitadas, né? Então, a gente pode ver que é histórico ali, só que está ficando cada vez pior. E como a gente pode melhorar, né? Quais são os caminhos possíveis? Investimento inteligente em infraestrutura, a integração entre os setores, saneamento, urbanismo, própria defesa civil, utilizar essas crises para buscar inovação, para tentar melhorar e lembrar que investir em saneamento, depois de tudo isso que a gente falou aqui hoje, é investir em resiliência. Finalizo aqui então o nosso papo aqui, nosso bate-papo, nossa conversa, com uma frase: o que podemos começar a mudar hoje para que o próximo evento não traga esses mesmos impactos. Deixo aqui o meu contato, o meu e-mail, a minha página no LinkedIn, quem quiser me seguir por lá, vai ser um prazer. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite e até uma próxima.